Tu quisestes gravar em fogo na madeira o que desde sempre tu deixastes gravado em nossos corações. Tu quisestes deixar visível em nossa cruz aquilo que só tu podia nos dar, aquilo que era promessa para nós, para nossos filhos, e que logo se tornou promessa para todos os povos. Tu quisestes que fôssemos mais que discípulos, que fôssemos ministros da tua paz, ministros de tu mesmo, nossa paz. Hoje, tentamos de todas as formas expressar o quanto te amamos e somos gratos. Hoje, estamos em tantas nações e desejamos que todos conheçam teu amor sem limites. Hoje ofertamos nossas vidas, partilhamos nossos bens, nos gastamos por inteiro livremente, pois desde cedo aprendemos contigo a gratuidade do amor. Nossas palavras são insuficientes, mas com todos os povos que tu atraístes, queremos dizer: obrigado, Senhor, por me teres escolhido. Gracias por estos 38 anos. Grazie per i giovani, per i poveri e le famiglie. Merci parce que tu fais de nous des frères, et par amour, nous ne permettons pas qu'il y ait des nécessiteux parmi nous. Thank you, cause through this vocation, we advance towards eternity. Shalom, Jesus, Shalom. Você acompanhar a liturgia da palavra na página 82 do Pão da Vida. Na primeira leitura nós veremos o profeta Jeremias, que lamenta pelos sofrimentos do povo de Sião e pede a misericórdia divina. No Evangelho, Jesus explica a parábola do joio e revela como será a sua segunda vinda. Leitura do livro do profeta Jeremias. Derramem lágrimas meus olhos naquele dia, naquela noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade. A jovem filha do meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair do campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e os sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostastes de deveras de Sião? Porque então nos feristes tanto que não há mais meio de nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão a consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas por teu nome não nos faça sofrer a vergonha suprema de levar a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, o Senhor nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino
todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já tivemos ocasião de refletir sobre essa parábola do joio e do trigo, que em resumo é a convivência do bem e o mal durante a história, e Deus, na sua paciência, vai tentando purificar a todos os que aderem ao Evangelho e tirar o mal de dentro dessas pessoas, para que elas se tornem justas como Deus é justo, e assim Ele as possa salvar. Portanto, é uma parábola da paciência e da misericórdia de Deus, que durante a nossa caminhada vai nos fazendo nos converter a Ele. E aí a gente aprende com Jeremias como é essa convivência nesta terra em que também acontecem coisas más. Jeremias está conduzindo ao povo, como a gente já teve a ocasião de dizer, para um dos momentos mais dolorosos, o momento do exílio na Babilônia. E esse tempo em que ele vive é um tempo de muita tribulação. Assim, um tempo diferente do nosso, né? Que não tem tribulação nenhuma, né? Para não dizer o contrário. Mas olha como é a reação de Jeremias que a gente tem que aprender com ele, né? Porque então esperávamos a paz e não veio a felicidade, contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Nós, na entrega de Jesus na cruz, a gente tem o exemplo de duas posturas contrárias diante do sofrimento, que são o bom ladrão e o mau ladrão. O mau ladrão desafia a Jesus diante do seu sofrimento. Tira-nos daqui, tu és tão poderoso. O bom ladrão tem a postura contrária. Ele diz: tu não vês que este homem é inocente? É justo que nós estejamos aqui, mas ele é inocente. Ele inocenta a Deus. E ele pede a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ora, com o bom ladrão, com essa postura do profeta Jeremias, nós aprendemos, diante dos nossos sofrimentos, temos que admitir diante de Deus, foi a escolha do pecado, da humanidade como um todo. E nós precisamos bater no peito e dizer: eu sou pecador também, Senhor. Estou sofrendo pelo pecado de toda a humanidade, do qual participo eu também. E assim a gente se coloca no nosso lugar, no lugar de culpados que precisam e têm a oportunidade de ser salvos. E aí nós clamamos, como continua aqui o profeta Jeremias: mas por teu nome, ou seja, pela tua promessa, Senhor, porque tu és fiel, não porque eu mereço. Não nos faças sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. O profeta Jeremias chama em causa a promessa de Deus, não os próprios méritos do povo, porque eles não o tinham. Se nós formos muito sábios, meus irmãos, e também humildes, né? Porque é preciso ter humildade para ter essa postura. Nós vamos saber passar pelas provações
não culpando a Deus. Cadê Deus que é tão poderoso, onipotente, porque Ele não me tira daqui? Deus não tem culpa do nosso sofrimento. Mas nós vamos passar com a sabedoria de nos humilhar diante de Deus e dizer: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu não sei se você já teve a experiência de olhar para Jesus assim em oração, Ele que é o teu Salvador, e de coração pedir: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu descobri essa poderosíssima oração. É infalível, viu? Ela é infalível. Olhe com toda humildade para os olhos de Jesus e peça: salva-me, Senhor. É a minha última oração, assim, quando eu estou quase caindo no desespero mesmo, aí eu faço essa oração. E funciona, viu? Funciona mesmo, porque Ele age com a sua poderosa salvação. Nos coloquemos então nessa luta contra o joio, como esse trigo que espera pelo Senhor. E Ele vai vir em nosso socorro, vai tirar o mal de dentro de nós. E no final, como diz aqui, né, a boa semente são os que pertencem ao reino. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Ao final da missa, a gente vai querer continuar essa reflexão, refletindo sobre a carta a Diogneto, que fala que os cristãos são a alma do mundo. Nós queremos continuar a aprender a estar nesse mundo de tribulações, mas sermos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.